Muito bem, então... Deixa eu só ver se eu colocar o microfone aqui no meu, fica melhor para você. Espera aí. Beleza. Deixa eu ver se acho que eu não perco o áudio, não. Deixa eu ver. Tá melhor agora? Tá achando que tá melhor o áudio? Fica melhor. Daí fica mais fácil, né? Ainda mais para rádio, né? Você só vai usar o áudio mesmo, né? Não vai usar o vídeo? É só o áudio mesmo, só o áudio. Tá certo. Então, beleza. A hora que você quiser, vamos embora. Então vamos lá, então, conversar aqui na Rádio Comercial. Vamos conversar com o jornalista Jorge Luiz, ele que trabalha lá em Marília, trabalha na TV e cobre o Marília, no dia a dia do Marília, um repórter que está sempre muito bem informado sobre as coisas do Marília. Boa tarde para você, Jorge, prazer ter você aqui na Rádio Comercial. Boa tarde, Vinícius, boa tarde a todos da Rádio Comercial que acompanham aí a transmissão. É um prazer, muito obrigado, agradeço demais o convite. Eu espero poder ajudar a contribuir um pouco com as informações do Marília Atlético Clube nesse confronto tão importante aí para as duas equipes, para a sequência da Copa Paulista. Antes de a gente falar propriamente sobre Grêmio Prudente e Marília, Jorge, queria que você falasse sobre o seu trabalho. Há quanto tempo você acompanhou o Marília? Em qual equipe que você trabalha? Em qual TV? Se você tem em outro lugar que você trabalha também? Bom, eu trabalho em 2 veículos de comunicação aqui em Marília, né? Eu trabalho no Jornal da Manhã, que é onde eu escrevo meus textos, né? Desde 2008, eu acompanho, sou jornalista esportivo aqui, né? Com foco principal no MAC. Também cubro outras áreas do esporte, mas o MAC é o carro-chefe aqui, né? E também trabalho na TV Canal 4 aqui da cidade também. É uma TV local que pega aqui na cidade, pega inclusive em Presidente Prudente também, através da Claro Net. Eu não sei qual que é o número, se é o Canal 4 também, mas pega aí na Claro Net também. Então, assim, o programa de segunda a sexta, das 18 às 19 horas, né? Chama Com a Bola Toda, onde eu estou também desde 2011. Então, já desse período aí, acompanho o Marília pelo jornal e pela TV, mas antes também já participei de outras equipes de rádio, inclusive, e a extinta Rádio Dirceu de Marília, né? Tão tradicional aqui, Rádio Itaipu, Rádio Clube. Então, já há um bom tempo que eu acompanho, né, o esporte de Marília, ou pela TV, ou pela rádio, ou pelo jornal. Legal, legal. Agora falando sobre essa equipe do Marília, ela jogou na terça-feira, empatou com a equipe do São Bento. Vai ter um tempo curto, né, para esse jogo contra a equipe do Grêmio Prudente. Eu até acredito que a equipe do São Bento pediu essa alteração para terça-feira por causa do estádio, né, o estádio Walter Ribeiro, que voltou a ficar à disposição. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse jogo, esse empate 1-1. Aí o Marília fez um gol com o Murilo. Como que foi esse jogo? Olha, foi um jogo bastante equilibrado, né? Eu acho que assim, o que eu tenho visto, pelo menos nos jogos da Copa Paulista, tenho acompanhado muito das outras partidas desse mesmo grupo, de vários jogos do Grêmio Prudente, do Mirassol, do Noroeste, mesmo não jogando contra o Marília, e vejo que apesar de você ter um Comercial e um São Bento, né, com ainda não terem vencido, mas você tem aí 2 times que conseguem pelo menos equilibrar os jogos, né? Dificilmente a gente tem algumas goleadas. Ninguém atropela o outro, é tudo vitórias curtas, na maioria. Então, assim, o Marília empatou com o São Bento, fez um jogo equilibrado, saiu na frente do marcador, poderia ter segurado 1-0, aí teve um pênalti um pouco duvidoso, mas enfim, também eu acho que é um pênalti discutível. Então, eu também não tive a certeza de que foi, nem de que não foi. Então, acho que está dentro. Se eu também não tive essa percepção, eu não posso crucificar o árbitro. Mas o resultado acabou sendo justo. 1-1. As duas equipes, um primeiro tempo muito fraco tecnicamente, de muita vontade, muita correria, muita marcação, mas pouca criatividade. E aí no segundo tempo era um jogo que, principalmente para o São Bento, era decisivo. Ele só a vitória interessava para ele continuar na briga, né? Então ele se expôs um pouco mais e o Marília aproveitou os contra-ataques e fez 1-0. Né? O que parecia ser um jogo mais cômodo acabou para o Marília tendo esse pênalti que acabou saindo por um empate, mas poderia ter alguém vencido ainda, porque os 2 times criaram oportunidades. Para o Marília, mesmo com a derrota, se ele tivesse perdido em Sorocaba, não seria tão ruim assim, porque ele continuaria só a 3 pontos do segundo colocado, que era o Noroeste. Agora, para o São Bento, não. Só a vitória mantinha condições de brigar por vaga, né? Mas com o empate, o São Bento, na minha visão, já está praticamente eliminado, né? Então, assim, foi um jogo equilibrado. O Marília também não fez tanto por merecer a vitória. Acho que o placar de 1-1 acabou sendo bastante justo no final das contas.
Você falou aí sobre equilíbrio, né? Assim, eu até eu fiquei surpreso o quanto do tamanho do equilíbrio, né, desse grupo, né? Claro, tirando a equipe do Comercial e até, vamos aqui dizer, a equipe do São Bento, mas o Marília, o Noroeste, o Grêmio Prudente e também o Mirassol. O Marília, o Mirassol e o Noroeste são times tradicionais, né? Se esperava, até o Comercial se esperava uma maior dificuldade, né, nesse grupo. E pelo que vê, assim, tá um equilíbrio muito grande, né? Até pelo próprio Grêmio Prudente, eu aí esperava aqui uma dificuldade até maior, porque eu pensava que por essas equipes ter uma história maior, que o Grêmio Prudente poderia vir com uma maior dificuldade para o Grêmio Prudente, mas está muito equilibrado, né? Você esperava esse equilíbrio e então você também acredita que a falta de histórico da equipe do Grêmio Prudente formou esse equilíbrio no profissionalismo, né? Que essa nova gestão vem trazendo para a equipe do Grêmio Prudente também? Olha, sobre a questão da tradição, assim, antes de começar a Copa Paulista, vendo a montagem dos elencos do grupo, né, do grupo que tem MAC e Grêmio Prudente, a minha avaliação era de que Noroeste ficaria com uma vaga, eu não estou nem falando por tradição, tá? Estou falando por montagem de elenco. Para mim, o Noroeste ficaria com uma vaga direta, Marília, São Bento e Grêmio Prudente, não nessa ordem, essas três equipes brigariam pela segunda vaga direta, e um desses três poderia classificar como um dos melhores terceiros colocados. Para mim, Mirassol e Comercial não estavam na briga por a classificação. Isso é o que eu desenhei antes de começar a competição, pela montagem dos elencos. Mirassol com o time B e tudo mais. Então, assim, me surpreendeu o Mirassol, mesmo com o time B, estar conseguindo bons resultados. Eu não imaginava que isso fosse possível. Então, assim, mas no mais, tá dentro do que eu imaginei. Só o Mirassol tá o ponto fora da curva, mas também, assim, é um time que não tá sobrando dentro da chave, né? Como eu disse, esse, para mim, é o grupo mais equilibrado da Copa Paulista. Ele não é o mais forte. O mais forte, eu já falei isso daqui em outras oportunidades, o título da Copa Paulista vai ficar, para mim, entre Portuguesa Santista, São José, que estão no mesmo grupo, e mais o 15 de Piracicaba, que está no grupo 2. Então, assim, não acredito que mesmo qualquer equipe que passe, as equipes que vão passar desse grupo, que tem Marília e Grêmio Prudente, vão brigar pelo título, mas, obviamente, vão dificultar a vida dos favoritos. Então, assim, o Comercial, apesar da tradição toda, hoje o Comercial está até um pouco mais forte, contratou aí 8 jogadores. Por exemplo, da estreia contra o Marília, quando eles perderam de 1-0 lá em Ribeirão Preto, era um time com 5, 6 experientes e o restante jogador de sub-20. Então, assim, já sabia que iria ser coadjuvante. Só que aí, depois da derrota para o Marília, começou a contratar para ver se conseguia recuperar. Mas aí, durante o processo, você vai trazendo jogadores, fica mais difícil. E por isso que hoje o Comercial eu vejo que não é um time ruim, é um time, pode ser até muito competitivo se ele disputasse uma Série A3 no ano que vem, mas que para a Copa Paulista ficou para trás por conta de um erro, né? Ou você entra realmente para disputar a competição, ou você entra para fazer teste. Você querer montar um time forte durante a competição, você pagou caro, você gastou mais e não vai ter o resultado esportivo. Falando sobre a equipe do Marília, assim, era o que você esperava da equipe do Marília nessa Copa Paulista, porque houve muitas mudanças, né? Depois daquela eliminação, acho que até pegou de surpresa, né, na Série A3 para o pessoal aí, que o Marília na primeira fase fez uma boa competição. Houve muitas mudanças, né? Talvez essas mudanças pôde atrapalhar a equipe do Marília para ele não disparar, ou era o que se esperava mesmo também sobre a equipe do Marília? É claro que a frustração na Série A3 foi muito grande. Eu não falo nem só por não ter conquistado o acesso, Vinícius, mas por não terem chegado perto, né? O Marília nem chegou perto do acesso. Porque a gente falou de um time no estadual que tinha mantido 80% a 90% do seu elenco, que foi vice-campeão da Copa Paulista do ano passado. E que perdeu só os 2 jogos, as 2 derrotas que o Marília teve foram nos 2 jogos finais contra o 15 de Piracicaba. Então, era um time muito forte. E para a Série A3, por mais que no começo teve dificuldades para encaixar
o seu esquema que deu muito certo na Copa Paulista, mas que precisou ser alterado na Série A3, o time se readequou, conseguiu classificar em primeiro. Então, a expectativa era que o Marília, pelo menos, chegasse à semifinal, chegasse ao jogo do acesso. Podia acontecer de não classificar, mas a frustração foi muito grande. E, com isso, saiu o Guilherme Alves, que era um treinador com uma identidade muito grande aqui na cidade, nasceu em Marília, começou a jogar futebol aqui na cidade, foi vendido para o São Paulo com uma boa passagem pelo Marília. Então, assim, um cara que tinha muita identificação. E, obviamente, com esse, não vou dizer vexame nem fracasso, mas vou dizer com essa frustração de não ter classificado nem para a semifinal, não ter nem chegado perto do acesso, houve uma mudança. Ele não permaneceu, mas o elenco ficou uma boa parte. Se eu não me engano, acho que foi 50% do elenco permaneceu, que eu acho que isso é importante. E aí você traz um outro técnico, o Rogério Correia, que é um treinador que já fez um bom trabalho numa Série A3 2021, foi até a semifinal com o Votuporanguense, mas ainda não é um treinador que tem tanto, vamos dizer assim, lastro com um profissional. Estava recentemente na base do Atlético Goianiense, é um treinador ainda jovem, precisa de mais rodagem no profissional, e ele está buscando isso no Marília. Então, como é uma competição laboratório, o Marília não entrou, né? Assim como não aconteceu ano passado, Vinícius, o Marília não entrou de novo esse ano para brigar pelo título da Copa Paulista. As coisas encaixaram na Copa Paulista que o Marília conseguiu chegar à decisão, mas não era o objetivo. O Marília nunca imaginou isso. E é o que acontece nessa temporada. E com o Rogério Correia, um treinador que tem uma filosofia diferente de trabalho do Guilherme Alves. O Guilherme Alves já era um jogo mais físico, pressionar mais a saída de bola, ligação direta, sufocar o adversário no campo de defesa, marcando a saída de bola. O Rogério já gosta de triangular, já gosta de fazer mais tabelas, já gosta de ter mais a posse de bola. Então, são características diferentes. E outra, com os reforços que vieram, alguns nomes interessantes, mas tudo dentro de um campo de laboratório, né? Então, assim, eu imaginava, e eu falava isso antes de começar a competição, a Copa Paulista, que eu imaginei assim, o Marília vai ser uma equipe competitiva. O que é uma equipe competitiva? Que acredito que vá até a última rodada brigando para classificar. Se de repente não classificar, é claro que fica uma frustração, mas o objetivo maior é montar uma base para a Série A3 no ano que vem. Então, o que se espera é isso, que o Marília seja competitivo. E até então tem sido. Por mais que não vença 3 partidas, está ali no bolo ainda, brigando por uma classificação direta para a próxima fase. Então, acho que ninguém tinha expectativa de que esse Marília fosse brigar pelo título, como não teve nos anos anteriores, quando chegou à final, mas também se esperava o que está se comprovando até esse momento, de um time competitivo, para brigar de igual para igual com o Grêmio Prudente, com o Noroeste, com o Mirassol, e é o que até então tem acontecido. Você falou um pouco aí sobre o Rogério Corrêa, queria que você falasse um pouquinho mais, que ele chegou aí para a Copa Paulista, né? Como você falou, é um treinador jovem. O trabalho dele tem agradado ao pessoal aí. O planejamento para ele, que você sabe aí, é para a Série A3 mesmo, ou ele só fica até o final da Copa Paulista? Como que está sendo o trabalho dele? O contrato dele com o Marília, quando ele chegou, já foi para a Série A3 do ano que vem. Tá? A atual administração ela costuma ter trabalhos a longo prazo, médio e longo prazo. Né? Essa atual administração está no clube desde 2019 e de lá para cá o Marília teve... O Rogério Correia é o 5º treinador. Então, assim, mudou pouco. Mudou pouco, né? Teve Ricardo Costa na Bezinha, teve Júlio Sérgio no começo da Série A3 2020, Guilherme Alves, depois teve no começo de 2022 Betão Alcântara, voltou Guilherme Alves e agora o Rogério Corrêa. Então, assim, eles gostam de um trabalho, pelo menos, de médio prazo. Mas, obviamente, que, apesar do Marília estar sendo competitivo, não acho que está apresentando um grande futebol, mas está sendo competitivo pela pontuação na tabela em relação aos adversários desse grupo. Na maioria aqui, o torcedor não tem gostado do trabalho do Rogério Corrêa, porque o Marília não venceu nenhum jogo em casa, né? O Marília fez 4 jogos no Abreuzão, são 3 empates e 1 derrota, não venceu, e assim, não é que não só não venceu, também não convenceu. Em nenhum desses jogos, o Marília foi superior ao adversário. Então, isso tem sido uma crítica muito forte ao Rogério. Né? O próprio jogo contra o Grêmio Prudente aqui no primeiro turno, talvez tenha sido, tecnicamente, o pior jogo dessa primeira fase. Né? Um 0-0 que realmente foi merecido, porque os dois times não criaram praticamente nada, né? Foi um jogo muito ruim, tecnicamente, de 2 bons técnicos. Eu gosto do Rogério Correia e do Ademir Fessan, então, que era um treinador que poderia ter vindo para cá depois da Série A3, mas preferiu ficar no Grêmio Prudente.
mas foi um jogo muito fraco. Então, assim, o Marília jogando em casa tem decepcionado não só pelos resultados, mas pelo nível das apresentações, né? Não conseguiu ganhar do Comercial em casa, tomou um gol de um pênalti infantil nos acréscimos do segundo tempo e num jogo também que o Comercial não merecia ter perdido, não merecia. Então, assim, na maioria eu posso te dizer, viu, Vinícius, que o torcedor não está satisfeito com o técnico Rogério Correia, mas ele vai até o final da Copa Paulista, isso eu garanto. E aí depois a diretoria vai ter que entrar no entendimento para ver se é o treinador que ela imagina para a Série A3 do ano que vem. Mas não é um treinador que tenha agradado a grande maioria da torcida, não. Abrindo um parente rápido aí, você falou sobre o Ademir Fezan. Houve mesmo essa tentativa do Marília levar o Ademir aí para a cidade de Marília? Não houve, eu acredito que não houve uma negociação, mas houve um interesse. Porque assim, como ele tinha contrato com o Grêmio Prudente, o Marília esperou, falou, bom, se ele não for renovar, o Marília ia para cima. Essa informação eu tinha. Mas, como antes do contrato se encerrar com o Grêmio Prudente ao final da Série A3, ele já renovou, aí o Marília tirou o time de campo. Não ia entrar em leilão com o treinador e tudo mais. Mas era um nome que estava, assim, na pauta do MAC para a Copa Paulista e pensando na Série A3 desse ano. Se ele não tivesse renovado com o Grêmio Prudente, tivesse livre no mercado, o Marília iria atrás. Isso é certeza. Uhum. E falando sobre um pouquinho mais... Rapidinho, até porque quando o Guilherme Alves, técnico do Marília, terminou a Série A3 de 2021 e caiu nas quartas de final para o Votuporanguense do Rogério Correia, e o Ademir Fessan subiu com o Primavera, o Marília foi atrás do Ademir. Antes de trazer o Betão Alcântara para a Série A3 de 2022, o Marília fez um convite para o Ademir Fessan. Mas aí o Ademir não quis, ele quis dar uma parada um pouco na carreira, ele não aceitou nem outro clube naquele momento, mas ele quis dar uma relaxada na carreira, descansada, e o Marília já teve um primeiro contato com ele anteriormente. Sim. E falando mais taticamente sobre essa equipe do Marília, ela, como que está sendo nos últimos jogos o comportamento tático? Vem no 4, ali no 4-3-3, ou tá jogando como muitas equipes dessa Série A3 com 3 zagueiros? Como que está o comportamento tático? E também as formas que essa equipe do Marília ataca também. É um time que ataca mais pelas pontas, pelo meio, como que é o comportamento tático da equipe do Marília? Ofensivamente, o Marília não é um time de encher os olhos, né? Em 7 jogos, marcou apenas 5 gols. Não é um time que faz muitos gols. Contratou mais 2 atacantes, né? 2 jogadores do Uberlândia, que conquistaram acesso agora no Campeonato Mineiro da segunda divisão, né? O atacante Aslen e o Kaique Gomes, aliás, Kaique Bonfim. E nesse momento o Marília tem 9 atacantes no seu elenco, 9 atacantes, sendo que 2 deles vieram numa condição física muito abaixo dos demais. Até por conta disso está sendo contratado mais 2 jogadores, porque não teria sentido você ter um elenco com 9 atacantes. Na grande maioria dos jogos, o Marília tem atuado no 4-3-3, 2 atacantes abertos, mais um centralizado. Mas o jogo contra o Comercial foi no 4-4-2, com 2 meias, 2 volantes e 2 atacantes. Não tem funcionado muito bem. Assim, Marília tem feito alguns bons momentos na partida, mas não consegue ter uma regularidade. Então, assim, é aquela situação, ataca no 4-3-3, defende no 4-4-2, não muda muito. Em nenhuma ocasião ele chegou a atuar com 3 zagueiros. O Rogério é um treinador que costuma mudar muito a equipe de um jogo para o outro. É claro que em algumas situações ele mudou por conta de lesão ou de suspensão, mas ele também gosta de fazer mudanças de acordo com o adversário. Então, assim, ele só repetiu a escalação uma vez até agora e é um treinador que se baseia muito no que vai escalar dependendo de como vem seu adversário, dentro ou fora de casa, né? Então, ele tem rodado bastante o elenco do Marília, tem rodado bastante nessa Copa Paulista, mas acredito que para o jogo contra o Grêmio Prudente ele vá com 3 atacantes, vai no 4-3-3. Até porque o 4-4-2 não funcionou num jogo contra o Comercial, apesar do time ter marcado 2 gols. O Marília é um time, assim, bem equilibrado na questão de defesa-ataque, né? Se eu não estiver enganado, tomou 5 gols e marcou 5 gols, né?
Com isso, qual são os pontos fortes do Marília, pontos fracos? Porque é um time muito equilibrado na questão gols prós e gols contras, né? Bom, o goleiro que o Marília trouxe do Primavera, o André Luiz, né, depois da saída do Passarelli, se mostrou também um goleiro bastante seguro, né? Não teve nenhuma falha. Teve, podemos dizer, no pênalti que ele fez de forma até infantil no jogador do Comercial nos acréscimos do jogo, né? No 2-2, mas é um goleiro, na maioria, seguro. O Marília tem uma dupla de zaga muito interessante, o Guilherme Café e o Regis Potiguar. O Guilherme Café é um zagueiro um pouco mais rápido, já tinha jogado pelo Marília em 2019. O Regis já é um zagueiro canhoto, não tem tanta velocidade, mas tem uma saída de bola excepcional. É um jogador que tem um tempo de bola muito bom. Então, assim, o Marília tem uma dupla de zaga muito boa. Obviamente que isso não é suficiente para não tomar gols, né? O time nas 4 primeiras rodadas não tomou nenhum gol. Um time muito bem encaixado. Depois, com os jogos em casa, precisando abrir um pouco mais, foi um pouco desorganizado. E aí tomou alguns gols que poderiam ser evitados. Mas o Marília tem, por exemplo, o atacante João Marcos, é um bom atacante da confiança do Rogério Corrêa, inclusive, só para você ter uma noção, Vinícius, dos 5 gols marcados pelo Marília, ele participou de 4. Ele fez 2 e deu 2 assistências. Né? Então, vem sendo o jogador que mais tem chamado a atenção nesse elenco do Marília, que veio agora recentemente também por indicação do Rogério Corrêa. Você tem a questão dos centroavantes. O Marília tem 3 centroavantes. Um deles você conhece muito bem, que é o Elias, que jogou aí no Grêmio Prudente, estava no Grêmio Prudente. Mas trouxe o Léo Castro, que é um centroavante que já jogou, foi artilheiro de 2 edições da Copa Paulista, 2017 pela Ferroviária e 2018 pelo Red Bull Bragantino. Mas com a camisa do Marília ainda não balançou as redes e já teve oportunidades. Tem o Wesley Pacheco, que é um centroavante mais fixo. Mas, enfim, apesar dos 9 atacantes que hoje o Marília tem, com a chegada agora dos 2 novos que vieram do Uberlândia, o Marília tem tido dificuldades, porque 2 atacantes fisicamente estão muito abaixo dos demais, o Lincoln e o Marcelinho. Eles não têm condição de iniciar uma partida. Eles, no máximo, entram faltando 30, 20 minutos, porque houve um erro de planejamento de você trazer 2 jogadores muito abaixo fisicamente para condicioná-los durante a competição. Então, assim, um meio-campo que você tem o João Lucas, que não foi titular no último jogo, mas é um meia que o torcedor gosta muito. Ele é o cara das bolas paradas, bate muito bem na bola e é um meia que movimenta bastante, até muito parecido com o Rafinha que vocês têm aí do Grêmio Prudente. É um meia bem típico de Série A3, não é aquele meia muito técnico, é um meia que bate bem na bola, também tem a sua técnica apurada, mas muita mobilidade, porque na Série A3 você não tem muito espaço para jogar, né? A marcação é muito forte, então se você não tiver um meia de mobilidade, o cara não joga. E ele é o cara das bolas paradas também. Então, o Marília, de certa maneira, é uma equipe equilibrada. Teve, talvez, um problema com volantes, depois da saída do Matheus Silva, que é o titular absoluto aí no Grêmio Prudente, né? O Matheus Silva era o ícone de primeiro volante, marcador, não tem uma saída de bola apurada, mas faz muito bem a função de primeiro volante. O Marília, depois da saída dele, não trouxe um outro jogador para a posição e não encaixou um jogador para fazer essa função que desse um pouco mais, pelo menos, de saída de bola, coisa que o Matheus também não dava muito, mas uma característica diferente. Mas tem alternado bastante essa posição com o Albert, Rodrigo Bonfim, enfim, tem mudado bastante e não tem encontrado um meio-campo ideal para essa Copa Paulista. Inclusive, você falou aí sobre o Elias, que estava no Grêmio Prudente, na Série A3. Ele vem atuando pouco na equipe do Marília, né? Sim, ele tinha jogado algumas partidas antes do último jogo contra o São Bento, onde ele foi titular. Ele tinha atuado em alguns minutos, entrando no segundo tempo, né? É um atacante, né? Mais, vamos dizer assim, de mais mobilidade, pode até jogar um pouco pelos lados. Ele tem muita explosão física, né? Mas não tem sido a primeira opção do Rogério Corrêa. Ele utilizou contra o São Bento, até porque tanto o Léo Castro quanto o Wesley Pacheco não estão vingando, então quis dar também uma oportunidade para o Elias. Não sei se repetirá a escalação, acredito que não, que o Elias não comece o jogo lá em Presidente Prudente, pelo menos é a impressão que eu tenho, mas é um jogador que, assim, tem contrato só até o final da Copa Paulista e, pelo que eu já apurei nos bastidores, dificilmente ficará para a Série A3 do ano que vem. E o Marília, se falou aí um pouco rápido, anunciou 2 contratações essa semana, né? Sim, dos atacantes do Aslen e do Kaique Bonfim, né? Jogadores que conquistaram o acesso no último sábado com o Uberlândia, né? Na segunda divisão do Mineiro. São 2 atacantes de beirada.
E aí eu não sei como que o Rogério Corrêa pretende. Eu acredito que um deles, pelo menos, tenha condição de ser titular no jogo, até porque o João Marcos está muito bem. Que eu falei para você, participou de 4 dos 5 gols do Marília, que é um atacante de lado. Mas do outro lado, o Nando é um jogador muito mais físico, é um jogador que ajuda muito mais sem a bola do que com a bola nos pés. Não é um jogador que tem uma técnica apurada. Mas tem até um estilo de Série A3 que eu acho que é interessante para o elenco. Mas não é um jogador diferenciado com a bola nos pés. Então, talvez eu não duvidaria se um desses dois jogadores, ou o Asni ou o Kaique Bonfim, iniciassem o jogo contra o Grêmio Prudente como um atacante por um dos lados. Né? Até porque eles têm essa característica, tem um contra um muito bom, eu vi os vídeos pelo menos, né? Tem um contra um muito bom, que é o que o Marília precisa e não estava tendo no seu elenco por conta de jogadores, como eu disse, alguns que vieram muito abaixo fisicamente e já durante a competição. Então eles já ficam à disposição para o jogo de sábado, né? Vão ser relacionados. Talvez os dois fiquem no banco. Os dois para iniciar, não acredito, mas um deles existe uma boa possibilidade, sim. Sim. E o Marília tem algum desfalque para esse jogo agora de amanhã? De hoje, na verdade? Na verdade, tem muitos desfalques, viu? O departamento médico do Marília, ele ficou abarrotado de uma semana para cá, né? Antes do jogo contra o São Bento, vários jogadores se Foi ao machucaram. contrário do Grêmio Prudente, né? O Grêmio Prudente ficou no início e agora o Marília fica no final, né? Com o departamento cheio. Por exemplo, o goleiro André Luiz está com uma inflamação na coxa direita, não jogou contra o São Bento e também é dúvida para essa partida. O zagueiro Luizão, aliás, lateral direito Luizão, ele passou mal na noite anterior ao jogo contra o São Bento lá em Sorocaba. Ele passou mal, precisou ser levado para o hospital, fez uma série de exames, passou a madrugada no hospital e no dia do jogo acabou não sendo relacionado, obviamente, né? E ele ainda está fazendo uma série de baterias de exames para saber o que ele teve, né? E o que ele tem. Então, assim, não tem treinado durante essa semana, depois da volta, então pode ser também que fique mais uma vez ausente. Rodrigo Bonfim, volante, ele está com uma inflamação debaixo do dedão, está com dificuldades de calçar a chuteira, não treinou a semana passada inteira. Essa semana tentou fazer um treino, voltou a sentir, é bem provável que não seja relacionado. O Deivinho, lateral direito, que já vai desfalcar o time pelo terceiro jogo seguido. Ele teve um edema no músculo posterior da coxa esquerda, sofrido no jogo contra o Mirassol, e ainda não se recuperou. Esse já é certeza que não será relacionado para Presidente Prudente. E o lateral esquerdo, Danilo. Aliás, tem também o Pacheco. O lateral esquerdo, Danilo, ele está com um incômodo no pé. Ele fez uma cirurgia nesse pé no início do ano, depois da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ficou um bom tempo fora, acabou não sendo nem inscrito, né, na primeira fase da Série A3, é um jogador de apenas 20 anos, e ele voltou a sentir essa dor. Não foi relacionado para o último jogo. Só que depois da volta de Sorocaba, ele chegou a fazer alguns treinos. Se ele não sentir hoje também, ele vai ser relacionado, mas não será titular. O titular é o Eric Daltro, da posição. E por último, o Wesley Pacheco, centroavante, que também não jogou contra o São Bento, ele voltou, ele está com o joelho direito muito inchado. Foi o mesmo joelho que ele teve uma lesão na segunda fase da Série A3. E também não tem treinado. Então, provavelmente ficará fora também para o jogo contra o Grêmio Prudente. São essas as ausências. O Marília não tem nenhum jogador suspenso pelo terceiro cartão amarelo ou por expulsão. Ninguém está voltando agora de suspensão. Só o problema mesmo é o departamento médico. Deve ter alguma volta para o jogo de hoje? Não, então, a volta é saber se um desses que eu citei do departamento médico vão ter condições. A princípio, o Danilo tem condições de ser relacionado. Então, assim, no mais, passa a ser dúvida se vão ser relacionados ou não esses atletas que eu citei, que já não jogaram em Sorocaba. Com isso, como que você acredita que possa ser essa equipe provável do Marília para o jogo de hoje? Bom, aí vai ficar, na minha opinião, tá? No gol, entre João Paulo e André Luiz. Aí na lateral direita, se o Luizão não tiver condições mesmo, que eu acredito que não tenha, a manutenção do Filipinho. A dupla de zaga, Guilherme Café e Regis Potiguar. E na lateral esquerda, o Eric Daltro. Aí no meio campo, eu acredito também seja repetido Albert e Anderson Brito, os dois volantes. O Murilo deve continuar como titular na vaga do João Lucas, por uma opção do treinador. O Murilo, e aí 3 atacantes, né? João Marcos, a questão do Aslen ou do Kaique Bonfim, ou a manutenção do Nando,
e como centroavante, Léo Castro ou Elias. Acho que o Elias tem condições de voltar ao time, permanecer no time titular, mas vai competir com o Léo Castro aí. Esse é o provável time que eu acredito para o jogo em Presidente Prudente. E a gente finalizando aqui, como que você deve vir essa equipe do Marília para enfrentar hoje aqui o Grêmio Prudente? É uma equipe resguardada, vai ser uma equipe que vai buscar o ataque, porque também precisa da vitória, né, para passar o Grêmio Prudente na tabela de classificação. Como que você vê que pode vir esse Marília para o jogo de hoje? Eu acho que é natural que o Grêmio Prudente vai tentar se impor. O Marília vai atuar talvez um pouco mais no contragolpe. O Rogério também não é um treinador que, quando vai fora de casa, fica totalmente acuado esperando uma bola. Até porque eu disse, a característica de jogo do Rogério, ela permite que você também tenha o controle. Ele gosta de ter a bola, assim como o Ademir Fessan no Grêmio Prudente, o Rogério Correia gosta de ter a bola. Não é um treinador que fica confortável em ver o adversário tendo uma posse de bola absurda e ele só se defendendo. Então, assim, ele vai para cima também, mas obviamente sabe que o Grêmio Prudente joga em casa, a favor da torcida, ele vai ter as suas precauções, mas não vai ser, acredito eu, um jogo só de ataque contra a defesa, não. Acho que ele vai equilibrar o jogo, mas obviamente vai ter os seus cuidados contra um time que muito bem treinado pelo Ademir Fessan. E como que ficou a programação do Marília depois daquele jogo contra o São Bento? Na terça-feira, né, foi um tempo de trabalho, né? Aqui eles não costumam passar muita coisa, viu, Vinícius, em relação a quem vai ser relacionado ou não, o horário da saída, né, para Presidente Prudente. Eles não têm muito esse costume, também não gostam de dar muitos detalhes. Tanto é que desses 3 desfalques que eu citei aí, eles já estavam para o jogo contra o São Bento. Só que, assim, eles não informaram. Não informaram essa situação. Eu consegui antecipar 2 nomes, do André Luiz e do Wesley Pacheco. O Deivinho já estava fora, mas os outros 3 nomes eu só fiquei sabendo depois que saiu a relação dos jogadores que foi enfrentar o São Bento, né? A escalação do São Bento. Porque falou, opa, o que aconteceu, né? Será que teve algum outro... E só depois do jogo a gente ficou sabendo que era por motivo de contusão, porque como era um número muito alto, a gente até estranhou, opa, será que teve algum problema de elenco, gestão de elenco aí, né? Muitos jogadores fora de um jogo para o outro. Então, assim, é um pouco complicado você buscar informações aqui. Eles costumam guardar 7 chaves, né? A gente, obviamente, consegue apurar algumas coisas, mas outras acabam ficando em sigilo. Então, essa questão da programação fica... eu sei o mesmo tanto que você, posso dizer assim. Então é isso, Jorge. Queria agradecer a sua presença aqui na Rádio Comercial, no nosso programa Sala de Espera. Muito obrigado pelas informações do Marília e um bom trabalho para vocês aí também no jogo de hoje entre Grêmio Prudente e Marília. Eu que agradeço, né? Um bom jogo para todo mundo, né? Eu vou estar acompanhando aqui da cidade de Marília essa partida. Agradeço demais o convite, esse bate-papo muito bom e espero uma próxima. Quem sabe também a gente volta a conversar, quem sabe numa segunda fase ainda de Copa Paulista, tá certo? Obrigado, viu, Vinícius, pelo convite, aos ouvintes da Rádio Comercial. Obrigado aí pela atenção com a gente. Até uma próxima, tudo de bom.